Sabe uma coisa que sempre me intrigou? A gente vê, assim, pessoas em posições de liderança, gente que é claramente brilhante, competente. Sim, que chegou lá por mérito, né? Exato. E aí, de repente, elas tomam uma decisão que parece míope. A gente olha de fora e pensa, como não viram que o problema era a moral do time e não, sei lá, o sistema de bônus? Nossa, perfeito. Como não perceberam que a questão era a cultura e não a falta de mais um processo? É essa aparente cegueira em gente tão inteligente que a gente vai tentar entender hoje. Você tocou no ponto central. E a análise que temos em mãos, baseada nas ideias do Ronald Heifetz, lá de Harvard, sugere que isso não é uma falha de inteligência, Nem de caráter, imagino. nem de caráter. É uma falha de diagnóstico. É o erro, tipo, de usar o mapa errado para o território em que se está navegando. E esse erro é incrivelmente comum e sedutor. Sedutor. Gostei dessa palavra. Então, o nosso objetivo aqui é mergulhar nessas fontes para entender que forças são essas, que pressões levam líderes a atacar o sintoma e não a doença. Exato. Porque, pelo que eu entendi, a raiz de tudo está em confundir dois tipos de problema que são, assim, fundamentalmente diferentes. Exatamente. A distinção que a fonte nos oferece é a base de tudo. A diferença entre trabalho técnico e trabalho adaptativo. Certo. O trabalho técnico é o que a gente normalmente associa à expertise, sabe? Pensa num carro quebrado. O problema é claro, o motor não liga. A solução também é clara, pelo menos para o especialista, o mecânico. Ok, faz sentido. Você entrega o carro, ele conserta a peça, você busca o carro. A autoridade resolveu o problema para você. Limpo, direto, o especialista entra, aplica o conhecimento dele e entrega a solução. Pois é. Agora, o desafio adaptativo, cara, aí é outra história. A coisa complica. Uhum. Aqui o problema não é nem bem definido. Pensa numa empresa de tecnologia que está perdendo o mercado. A solução técnica, o reflexo imediato qual é? Lançar um produto novo com mais funcionalidades, mais marketing. O famoso vamos botar mais um botão aqui. Exato. Mas e se o verdadeiro problema? O desafio adaptativo for que a cultura interna é lenta, aversa ao risco, e os engenheiros não conversam com o time de vendas. Entendi. Nenhuma funcionalidade nova no software vai consertar isso. A doença não está no produto. Está no jeito como as pessoas trabalham, nos valores. Nas lealdades não ditas, né? Perfeito. A solução exige que as próprias pessoas mudem. Não tem um mecânico para isso. Ok, essa distinção é poderosa. E o que me intriga é, se é tão diferente, por que a gente erra tanto? A tendência de escolher o caminho técnico parece ser quase um reflexo automático. É quase um vício. E talvez a primeira pista esteja não no líder, mas em nós mesmos, naquilo que a gente espera de quem está no comando. Sem dúvida. A primeira grande força que a fonte aponta é essa pressão externa. É avassaladora. Como assim? Quando alguém assume uma posição de autoridade, seja CEO, gerente ou até pai e mãe de família, as pessoas ao redor esperam respostas. Claro. Elas querem proteção, ordem e uma solução que restaure a normalidade o mais rápido possível. E, de preferência, sem dor. Ninguém quer ouvir, olha, a solução é complicada e vai exigir que vocês mudem o jeito como fazem as coisas. Espera aí, mas isso é um pouco idealista? Na vida real, um CEO que chega na reunião do conselho e diz, pessoal, a solução está em vocês, precisamos mudar nossa cultura. Não corre um risco gigantesco de parecer fraco, de parecer que está se esquivando da responsabilidade, de liderar. O risco não é gigantesco, ele é praticamente certo. E é por isso que é uma armadilha. A fonte usa uma analogia perfeita para isso. A do médico e do paciente com problema de coração. Ah, essa é boa. A parte técnica do trabalho do médico é clara. Ele pode fazer uma cirurgia de ponte de safena. Ele é o especialista, ele tem o conhecimento técnico. Ele pode, literalmente, consertar o coração doente. Certo, essa é a solução técnica, a intervenção heróica do especialista. Isso. E é o que todo mundo espera e aplaude. Só que essa cirurgia não adianta nada se a causa do problema não for tratada. Faz sentido.
Espera aí, mas isso não é um pouco idealista? Na vida real, um CEO que chega na reunião do conselho e diz: Pessoal, a solução está em vocês, precisamos mudar nossa cultura. Uhum. Não corre um risco gigantesco de parecer fraco, de parecer que está se esquivando da responsabilidade de liderar? O risco não é gigantesco, ele é praticamente certo. E é por isso que é uma armadilha. A fonte usa uma analogia perfeita para isso, a do médico e do paciente com problema de coração. Ah, essa é boa. A parte técnica do trabalho do médico é clara. Ele pode fazer uma cirurgia de ponte de safena, ele é o especialista, ele tem o conhecimento técnico, ele pode literalmente consertar o coração doente. Certo, essa é a solução técnica, a intervenção heróica do especialista. Isso. E é o que todo mundo espera e aplaude. Só que essa cirurgia não adianta nada se a causa do problema não for tratada. Faz sentido. E a causa é a parte adaptativa que só pode ser resolvida pelo próprio paciente. É ele quem precisa mudar a dieta, parar de fumar, começar a fazer exercícios, gerenciar o estresse. Entendi. O médico pode dar todas as orientações do mundo, mas ele não pode fazer esteira pelo paciente, né? A solução de longo prazo, a cura real, depende do paciente mudar os próprios hábitos. E o que a fonte diz, então, é que o médico é treinado para ser um cirurgião brilhante, a parte técnica, Exato. mas não para ser um mobilizador de mudanças de comportamento. Ele não foi treinado para dar o trabalho de volta para o paciente. E essa expressão, dar o trabalho de volta, é muito forte. É fortíssima. Porque viola o contrato implícito que a gente tem com a autoridade. A gente paga o médico para ele nos curar, não para ele nos dizer que a gente tem que se curar. Você resumiu a tensão perfeitamente. Em um desafio adaptativo, a função da liderança não é tirar o problema dos ombros das pessoas, é colocar o problema nos ombros delas da maneira certa. Orquestrar o processo. Isso, orquestrar o processo para que elas enfrentem a realidade difícil. E a fonte é categórica. Quanto maior o estresse, quanto mais profunda a crise, mais forte é o nosso desejo por um salvador. Alguém que aponte o caminho e diga, é por aqui, me sigam, mesmo que o caminho leve para o precipício. Entendo a lógica, mas me pergunto se essa força é sempre negativa. Essa vontade de resolver as coisas, essa pressão por uma resposta, não é o que faz um líder ser? Bom, em primeiro lugar, Sim, onde fica a linha entre ser decisiva e ser míope? essa é a grande questão. A pressão por decisão é fundamental. Mas a questão é, decisão sobre o quê? A decisão de aplicar uma solução técnica a um problema adaptativo é, na verdade, uma decisão de evitar o problema real. É uma forma de procrastinar, então. Uma forma sofisticada de procrastinação. O líder parece decisivo, acalma a ansiedade do grupo no curto prazo, mas a doença continua lá, debaixo do tapete, crescendo. É por isso que a escolha mais segura no curto prazo, oferecer o band-aid técnico, é a mais perigosa no longo prazo. Faz todo sentido. O time, os acionistas, a mídia, todo mundo quer uma solução para ontem. A pressão é brutal. Mas fico pensando, será que a culpa é só de quem está do lado de fora? Boa pergunta. Ou será que o próprio líder tem uma necessidade interna, uma fome de ser esse herói que resolve tudo? Bingo. E essa é a segunda força que a análise aponta. Talvez a mais sutil e traiçoeira. A pressão interna. A própria identidade do líder. Exato. Pensa bem. Como essas pessoas chegaram a posições de autoridade? Elas chegaram lá porque são competentes? Porque resolveram problemas que outros não conseguiram? Certo. Ser a pessoa que conserta as coisas não é apenas o que elas fazem, é quem elas são. Nossa, isso me lembrou na hora de um chefe que eu tive. Era impressionante. Qualquer problema que aparecia, não importava qual, a resposta dele era: vamos criar um novo processo. O martelo para todos os pregos. Era o martelo técnico dele para todo e qualquer prego, fosse um problema de software ou duas pessoas da equipe que simplesmente não se suportavam. E não resolvia? A gente acabava com dezenas de processos inúteis que não resolviam a briga de fundo, a questão humana. Mas ele se sentia produtivo, ele estava resolvendo. Esse exemplo é perfeito. O seu chefe estava protegendo a própria identidade de solucionador. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a própria definição de expertise está em jogo aqui. Como assim? Ser um especialista significa ter a capacidade de pegar um problema complexo dos ombros de alguém
ir para uma sala, resolvê-lo e devolver uma solução pronta. É um ato de poder, de competência muito gratificante. Extremamente gratificante. Dá uma sensação de controle, de valor. Totalmente. Agora, coloque essa pessoa cuja identidade e autoestima são construídas sobre essa capacidade diante de um desafio adaptativo. Diante de um problema onde não existe uma resposta pronta, onde a solução é um processo confuso, doloroso, coletivo. É quase insuportável para essa pessoa admitir, até para si mesma, eu cheguei ao limite da minha expertise. Para este problema, eu não tenho a resposta. Reconhecer isso seria como uma falha pessoal, né? Uma quebra na própria identidade de competência. É admitir, eu não sei. E numa posição de liderança, eu não sei soa como fraqueza. Exatamente. E é por isso que o papel da liderança em desafios adaptativos muda tão drasticamente. E por isso é tão difícil. O que muda, exatamente? O líder precisa deixar de ser o provedor de soluções para se tornar o anfitrião de conversas difíceis. Ele para de dar respostas e começa a fazer perguntas. Para de proteger as pessoas. E começa a ajudá-las a encarar a dura realidade. E isso é uma virada de chave brutal, porque muda tudo. De repente, o currículo do líder ideal não é mais resolveu X problemas, mas sim aguentou o desconforto de Y situações sem dar uma resposta pronta. É quase o oposto. É quase o oposto do que a gente valoriza numa entrevista de emprego, não acha? A gente pergunta, me fale de uma vez que você resolveu um problema complexo. A gente não pergunta, me fale de uma vez que você ajudou um grupo a aguentar a pressão sem dar uma solução fácil. É o paradoxo completo. E levanta uma questão que a fonte toca de leve, mas que é universal. Todos nós, não apenas os líderes, nos orgulhamos de saber em vez de não saber. É verdade. Numa reunião, quem quer ser a pessoa que diz, não tenho certeza sobre isso? Ninguém. Queremos ser vistos como decisivos, inteligentes. E essa tendência humana básica se intensifica exponencialmente em posições de autoridade, onde saber é a moeda de troca para o respeito e para a legitimidade. Certo. Então que a gente tem uma armadilha perfeita. Perfeita. De um lado, um grupo ansioso pedindo uma solução rápida, um analgésico. Do outro, a própria identidade do líder construída sobre a capacidade de ser um médico que receita esse analgésico. As duas forças apontam na mesma direção. A solução técnica, mesmo que errada. Como alguém escapa disso? Existe uma saída? Existe. Mas não é um truque ou uma técnica. É uma disciplina, uma prática. A fonte nos deixa com uma habilidade essencial, descrita através de uma metáfora muito poderosa. Que seria? A capacidade de sair da pista de dança e ir para o camarote. Ok, vamos desempacotar essa ideia. Sair da pista de dança e ir para o camarote. O que isso significa na prática? Quando o telefone não para de tocar e a caixa de entrada está explodindo, parece meio impossível. É difícil, mas é crucial. Pensa na pista de dança como um lugar onde a ação acontece. É o dia a dia, a operação, as reuniões, as crises imediatas, os e-mails urgentes. O caos. É onde estamos imersos reagindo, dançando conforme a música. A maioria dos líderes, e de nós todos, passa 100% do tempo na pista de dança apenas tentando não tropeçar. Sim, apagando incêndio o tempo todo. Exato. O camarote, por outro lado, é um ponto de observação. É um lugar simbólico, um passo mental para trás, de onde você consegue ter uma visão panorâmica da pista. Entendi. Do camarote, você não está dançando, você está observando a dança. Você começa a ver os padrões. Olha, toda vez que o assunto X surge, fulano muda de assunto. Percebe como o time de vendas e o de engenharia sentam em lados opostos da sala? Veja como as pessoas olham para mim esperando uma resposta toda vez que a coisa aperta. Exatamente isso. Você vê o sistema, não apenas os movimentos individuais. Entendi. Então a habilidade não é escolher um ou outro, não é virar uma observadora passiva. Não. É a capacidade de transitar entre os dois. Dançar um pouco, subir no camarote, observar, descer e dançar de novo, mas de um jeito diferente, mais consciente. Precisamente. A disciplina é, mesmo no meio da ação mais frenética, conseguir dar esse passo mental para trás e se perguntar: o que está realmente acontecendo aqui? Certo. É nesse momento de reflexão, no camarote, que um líder pode diagnosticar a situação. Ele pode perceber: espere um pouco,
O grupo está me pressionando por uma solução técnica, mas o que eu estou vendo do camarote é um padrão de medo de arriscar e de evitar conflitos. O problema não é técnico, é adaptativo. É a capacidade de se diagnosticar e diagnosticar o sistema em tempo real, em vez de ser simplesmente arrastada pela correnteza das expectativas. Sim, É ter a disciplina de parar e perguntar qual é a natureza do problema que estamos realmente enfrentando. E talvez mais importante, qual é o meu papel em manter esse problema vivo, ao oferecer sempre a solução fácil. é exatamente isso. O camarote te permite ver como você mesma está sendo parte do problema, como as expectativas do grupo estão te empurrando para um papel que não vai resolver a questão de fundo. É um exercício brutal de autoconsciência. E, segundo a fonte, é a única maneira de resistir. Certo. Então, para amarrar nossa conversa, o que vimos aqui é que uma liderança eficaz, especialmente em tempos de mudança, é menos sobre ter as respostas certas Muito menos. e mais sobre fazer as perguntas certas e aguentar o calor que vem com elas. O desafio é resistir a essas duas forças gigantescas, as expectativas do grupo e a própria identidade do líder como solucionador de problemas. E a grande lição, o ponto central de toda essa análise é a importância do diagnóstico. Se você vai ao médico com dor de cabeça e ele te receita um remédio para dor de estômago, não importa quão bom seja o remédio, ele não vai funcionar. Claro. Saber se o desafio à sua frente exige uma cirurgia ou uma mudança no estilo de vida é o primeiro e mais crítico passo. Errar no diagnóstico não é apenas ineficaz, pode ser desastroso. Sem dúvida. E essa análise toda foca muito na perspectiva da autoridade, no dilema da líder. Mas isso me deixa com um pensamento final. E o nosso papel nisso tudo? Com que frequência nós, como parte de um time, de uma família, de uma sociedade, somos os que exigimos as respostas fáceis? Com que frequência a gente pune os líderes que têm a coragem de dizer isso é complexo e a solução depende de todos nós? Qual é a nossa responsabilidade em criar um ambiente onde as lideranças se sintam seguras para nos convidar para a pista de dança, em vez de apenas prometer um show de mágica do camarote?